O tema dessa série de mensagens, como você pode talvez acompanhar aí na projeção, é Família, Projeto de Deus. Temos aí, como falei há pouco, o privilégio de termos mais pessoas me ajudando na pregação da palavra, e como nós estamos trabalhando dentro daquele tema, daquele texto de Filipenses 2, onde Paulo fala: complete a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento e sejais da mesma forma em obras. Eu tenho louvado a Deus pela vida dos três, do Augusto, do Hugo e do Mauro, que eles têm estado no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma ação, para transmitir a palavra. Nós fizemos há pouco a série de mensagens sobre do alto vem ajuda, e eles pregaram, e Deus foi ali tremendamente abençoado, foi tremendamente glorificado, e nós fomos abençoados com aquilo que nós ouvimos. Então, falando acerca dessa série de mensagens Família, Projeto de Deus, nós sabemos que existem no mundo 3 grandes instituições criadas por Deus. Isso não tem como negar: a família, o governo civil e a igreja. Nós sabemos também que não existiriam nações e igrejas se não tivessem instituído, se Deus não tivesse instituído a família. A família é a base da sociedade. Sem família não há igreja, não há sociedade, não há comércio. Sem família não há nação. Então nós sabemos que a igreja, as instituições criadas tanto por Deus quanto pelos homens, só existe em função da família. E como nesse mês pretendemos falar sobre famílias, nada melhor do que começarmos falando sobre um pouco da primeira família da humanidade, Adão e Eva. Tem ali na projeção Adão e Eva. Falaremos sobre sua formação, as diferenças entre o casal, os acertos, os erros, as consequências. E vamos iniciar desde o começo, lá no princípio, em Gênesis capítulo 1. Nós leremos aqui alguns versículos, os primeiros 3 versículos do capítulo 1, 26 a 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Gênesis 1, 26 a 28 disse: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra Gênesis significa princípio. No livro de Gênesis podemos encontrar o relato do início da criação de Deus, do universo, dos seres vivos, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família. Gênesis, princípio. Por serem feitos à imagem e semelhança de Deus, nenhum outro ser da criação desfrutava de tanta intimidade com Deus quanto o homem e quanto a mulher. A nenhum outro ser criado por Deus foi dada também tantas responsabilidades e tantos privilégios como ao homem e à mulher. O versículo 27, conforme está na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nenhum outro ser teve esse privilégio de ser feito, criado à imagem de Deus. E ele criou ali homem e mulher. Homem e mulher. A tradução no hebraico significa macho e fêmea. Não existe na criação de Deus um terceiro sexo. O versículo 28 diz: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos,
multiplicai-vos e enchei a terra. Essa mesma ordem que Deus concedeu ao homem, deu ao homem no versículo 28, ele já havia dado a sua criação anteriormente. Não está na projeção, mas você pode voltar um pouquinho na sua Bíblia. Lá em Gênesis 1, 11 e 12, ele disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Essa ordem dada por Deus, a relva, as ervas, as árvores frutíferas, elas estão obedecendo até hoje. Se você tirar uma foto hoje de uma árvore frutífera, e daqui a 30 anos aquela árvore estiver ainda dando fruto, vai ser a mesma qualidade daquela foto anterior. Nós é que passamos. Mas o fruto ali, eles obedeceram. E no versículo, mais à frente um pouco, no versículo 20 e 22, as aves, aos animais, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então nós podemos entender que todos os seres criados por Deus obedeceram e continuam obedecendo até hoje a essa ordem de Deus: sede fecundos e multiplicai-vos. No entanto, na criação de Deus, a quem Ele deu a maior responsabilidade, o maior privilégio, houve a desobediência dessa ordem natural. Isso é muito triste, porque o homem se corrompeu. Lá em Romanos capítulo 1, você pode acompanhar na projeção também, Romanos 1, 26 e 27, diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, olha só, aquilo que Deus havia dito em Gênesis, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. O que nós entendemos na palavra de Deus, hoje falando sobre família, é que Deus abomina a união de pessoas do mesmo sexo. Isso está desde o Antigo Testamento. Olha em Levítico, capítulo 18, 22, onde Deus fala: com homem não se deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. E lá no Novo Testamento também se repete essa mesma ordem de Deus, esse mesmo conceito de Deus. Não há para Deus essa questão do terceiro sexo. E Deus sempre vai tratar esse assunto da homossexualidade, embora muitos ainda defendam essa bandeira, a liberdade. Sim, você pode fazer com a sua vida o que você quiser, mas se ela está dentro da vontade de Deus ou não, você vai olhar para a palavra de Deus e vai encontrar. Então, para Deus não existe essa questão de terceiro sexo, ou de homem com homem, mulher com mulher. Então, conforme diz ali, para Deus isso é abominação. E por esse motivo muitos têm levado em si, conforme diz o versículo 27 de Romanos capítulo 1, recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. Muitas doenças são causadas em função dessa questão que o homem tem cometido. Para Deus, até coloquei uma projeção, eu achei muito oportuna nesse momento. Para Deus, o casamento deve ser uma união, em primeiro lugar, uma união heterogênea. O que significa isso? Um homem e uma mulher. Hétero, não homo, mas heterogênea. A união deve ser também, conforme Deus ensina na sua palavra, monogâmica. O que significa um homem para uma mulher ou uma mulher para um homem. Não é bígamo, mas monogâmica. É também, para Deus, o casamento deve ser monossomático. A união monossomática, ou seja, unidade, união de forças que promove um relacionamento agradável. Quando vocês, o casal, se unem dentro de um casamento, juntando as suas forças, as suas habilidades, juntos eles vão somar para que o casamento se torne um lar feliz, agradável e estável. E também, para Deus,
O casamento deve ser uma união indissolúvel. Conforme diz Mateus 19,6, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. É muito comum nós observarmos pessoas que se casam, mas antes mesmo de completar um ano já estão se separando. Antes mesmo de gastar aqueles presentes que usaram, que ganharam, antes mesmo de até pagar a festa do casamento, já estão se separando, já estão voltando para a casa dos pais, não conseguem completar bodas de papel, que é o primeiro que eles vão fazer, assinar os documentos. Imagine pessoas que chegam a 10, 20, 30. Louva a Deus porque por Ele nós conseguimos chegar nessa semana, minha esposa e eu, a 39 anos de casados. Não é fácil, mas eu confesso para vocês que é só por Deus que nós estamos juntos. Quantas vezes pensamos em voltar, mas não. Tivemos ali um compromisso, a palavra de Deus fala que ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Se você está pensando bater a porta da separação, mude de ideia. Volte para o princípio de Deus, porque a família é o projeto de Deus, independentemente de ser crente ou não, a instituição família foi criada muito antes da igreja. É abençoado por Deus. Quando o sacerdote ele fala, eu os declaro marido e mulher, é Deus abençoando aquele lar, aquela família, aqueles dois. Embora muitos queiram mudar essa ordem de Deus não mudou, continua a mesma. Um casamento heterogêneo, monogâmico, monossomático, indissolúvel. Mas olhando para Gênesis capítulo 1, enquanto Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação do homem e da mulher, Gênesis 2 nós podemos encontrar relatos de como eles foram criados. Olha comigo o versículo 7 do capítulo 2. Ali relata a forma com que Deus fez a criação do homem. Então diz o texto ali, então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ali estava Adão. Adão, no hebraico, significa humanidade. O homem em sua totalidade, um ser perfeito, pleno, completo. Adão, Deus, o único ser que a Bíblia registra que Deus colocou a mão para fazer, para criar, foi o ser humano. Os demais ele falou, haja, haja, haja. E para o homem não. E Deus formou do pó da terra o homem. Ele soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ao homem foi dada a ordem, em Gênesis capítulo 2, mais à frente um pouquinho, versículo 15, você pode acompanhar também na projeção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou, diz o versículo, no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E versículo 16 também, ali na projeção, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existia ali de Deus uma ordem, um privilégio de guardar, de lavrar, mas também uma responsabilidade, uma ordem de obediência. Não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Mas olhando ali para a ordem que Deus havia dado para Adão, o versículo 18 diz que o homem estava só. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós podemos ver pelo relato de Gênesis, isso é um fato, para todos os demais seres machos que Deus havia criado, ele havia feito também uma companheira. Mas para Adão, o representante da humanidade, ele estava só. Deus fez ele o representante da humanidade, com seus cromossomos X, Y, conforme diz a ciência, estava ali o ser completo.
e para o homem não se achou uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então disse, Deus realizou ali, diz à frente um pouquinho, no capítulo 2, a primeira cirurgia realizada na humanidade. No capítulo 2, versículo 21 e 22, diz, então o Senhor fez cair um pesado sono, uma anestesia geral sobre o homem, e este adormeceu, um sono profundo. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O versículo 22 diz, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então nós podemos entender nesse versículo 22 e 21, que o homem foi um ato da criação de Deus. Já a mulher, além de ser um ato da criação de Deus, é também um ato da transformação de Deus. Olha o que diz o versículo finalzinho do 22, transformou-a numa mulher. A mulher foi criada por Deus, mas ela é também um ato de transformação. Deus fez um ser perfeito para o homem. Para o homem não existe nenhum outro ser perfeito como a mulher, e da mesma forma para a mulher. Embora tenhamos diferenças, vamos ver um pouquinho mais à frente, mas nós nos completamos, homem e mulher. Então Deus fez dessa forma. O homem antes estava só em sua totalidade. Antes, quando ele estava só, agora ele passou uma parte dessa totalidade à mulher. Iguais, porém diferentes. Iguais na composição, mas diferentes em muitas áreas, em várias áreas. Podemos relacionar nessa mensagem muitas, mas quero resumir apenas em algumas. Por exemplo, racional e emocional. O homem é mais prático, a mulher é mais complexa. O homem é mais focal, o homem faz uma coisa e faz aquela coisa, demora um pouquinho, mas faz bem feita, demora um pouco. Mas a mulher é mais periférica. A mulher, conforme nós sabemos, ela pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Conforme alguém já disse, ela pode estar ali cozinhando, embalando a criança no carrinho, atendendo o telefone, cuidando também da roupa para lavar. Várias coisas, ela é mais periférica, ela consegue observar também com muita mais facilidade as coisas que estão erradas dentro do lar. Enquanto o homem tem um foco. Às vezes a casa está caindo, o homem não consegue enxergar. Mas é a questão do homem, ele é mais focal. Quando Adão saía, saía para lavrar a terra, quando Noé saía também para caçar, quando os antigos do Antigo Testamento saíam, eles eram mais focais. Enquanto que a mulher cuidava dos detalhes da casa. Então, enfim, nós entendemos nesse versículo, compreender essas diferenças do racional, emocional, prático e complexo, focal e periférico, compreender essas diferenças é de fundamental importância para que o casamento seja bem estruturado. Você, homem, não é igual à sua mulher em algumas áreas. Temos a mesma composição, somos feitos do pó da terra, mas em questão de atitudes, questão de ver o mundo, questão de olhar algumas situações, somos bem diferentes, mas temos que unir essas diferenças para sermos iguais diante de Deus. Então o versículo 22 termina dizendo, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O ato de Deus trazer a mulher ao homem nos mostra um grande ensinamento. O homem deve orar e esperar uma mulher de Deus. Conheço muitos pais que têm orado pelos seus filhos já recém-nascidos, que Deus coloque na vida deles, tanto da menina quanto do menino, uma pessoa que seja de Deus. Ore para que Deus traga para a sua família pessoas que sejam tementes a Deus. Isso é princípio de Deus. Então, quando Deus trouxe para o homem a mulher, nós temos que entender, orar para que Deus nos traga uma mulher segundo o coração dele, ou a mulher ore para que Deus traga um homem segundo o seu coração também. Esse é o princípio de Deus. Deus fez dessa forma para com o homem. Agora, quais foram as palavras do homem quando Deus lhe trouxe a mulher? É descrito por alguns como o primeiro poema de um homem para uma mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, você pode também acompanhar na projeção. Aqui está registrado o primeiro poema dito por Adão à sua mulher Eva. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos,
e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, diz o versículo 24, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós temos nessa mensagem aqui, nesse poema, quando Deus trouxe para Adão a sua mulher, ele olhou para ela e falou: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso é muito bonito. Ontem tivemos a Pâmela e o Diego compartilhando as fotos do casamento, oficialmente, agora, registrado em cartório. Isso é muito bom. Talvez o Diego já falou para a Pâmela: agora você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Já falou isso há um bom tempo, mas confirmaram agora, publicamente, registrado no papel. Mas não vai contar novamente as bodas, né? Agora vocês já estão aí completando várias bodas de casamento, mas oficialmente começa agora bodas de papel. Mas enfim, olhando aqui para esse texto de Gênesis capítulo 2, 23, mais uma vez parabéns ao casal. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a mulher, ela complementa o homem. E olhando aqui para essa passagem do versículo 24, nós podemos encontrar ali, é necessário colocar em prática esses 3 verbos que aparecem nesse texto do versículo 24. 3 verbos: deixar, unir e tornar. Quando esses 3 verbos são interpretados de forma correta por todo o casal, fará com que haja um grande sucesso, uma grande bênção dentro do lar, que é o deixar, o unir e o tornar. Eu quero relatar um pouquinho só sobre o que é deixar. Por isso deixa o homem, pai e mãe. O que significa isso? Significa um deixar. Nós já falamos muito disso. Significa um deixar geográfico. Quando se casa, o que é a primeira palavra que vem: quem casa, quer casa. É o deixar geográfico. É o deixar emocional e é o deixar também financeiro. Então, quando você se casa, pense: eu vou agora deixar os meus pais, deixar o meu pai e minha mãe, e vou unir a minha mulher. Eu preciso ter o meu lar. Embora muitos estão hoje se casando e morando com os pais, mas tenha do seu quarto ali o seu lar, a sua casa, por exemplo. Mas faça do seu lar, da sua casa, o seu lar, verdadeiramente falando. Esse deixar geográfico é importante, porque quando você se casa, é importante que você tenha um período de conhecimento, de estar juntos, de quebrando a cabeça juntos, até que os dois possam amadurecer. Eu lembro quando me casei, isso em 81, nós moramos por 3 meses na casa dos meus pais, mas não vimos a hora de termos o nosso primeiro lugar, nossa primeira casinha, nosso cantinho. Alugamos uma casa, uma meia água, só tinha cozinha e quarto, mas era o nosso lar. O banheiro era para fora, não tinha naquele tempo o banheiro dentro. E era muito precário o nosso período, nosso primeiro lar. Mas era tão maravilhoso poder ver ali. Eu chegava do trabalho e a Anitta ali cuidando da casa, do lar, no nosso primeiro lar. E nós juntos tivemos o primeiro filho, que veio no primeiro ano, nosso primogênito André. E assim a gente foi crescendo, juntos. Deixamos o deixar geográfico, foi importante para nós dois, como marido e mulher, nos estabelecer, nos fortalecer. Tem muitos que pensam: mas como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter casa? Procure, em primeiro lugar, orar para que Deus te dê uma pessoa segundo o coração de Deus, o coração dele. E assim que vocês definirem e sentir que é de Deus, isso mesmo, casem. E Deus vai providenciando os demais detalhes para você. Procure esse deixar geográfico. Esse deixar também emocional é fundamental para dentro do casamento. Porque, infelizmente, tem muitos casais que, quando começa a primeira discussão, o que vem à mente? Vou voltar para a casa dos meus pais. Os meus pais nunca me tratou desse jeito. A minha mãe cozinhava tão bem, lavava minha roupa tão bem, fazia tantas coisas boas para mim e você não faz. E assim começam aquelas acusações que muitas vezes acontecem dentro do lar.
Esse deixar emocional é fundamental para que você possa entender, olha, eu tenho que juntos, nós dois juntos, temos que crescer, tanto na parte geográfica quanto também no emocional. Vamos juntos, somos diferentes. Por isso que temos que olhar para a palavra de Deus, para entender de Deus os princípios que Ele coloca na sua palavra quanto a essa questão do emocional. Homem e mulher, juntos, devem deixar esse deixar geográfico, esse deixar emocional, mas também o deixar financeiro. Ou seja, procure trabalhar para manter o seu lar. Eu já compartilhei aqui na igreja algumas vezes que quando me casei, minha mãe tinha grande preocupação com o nosso bem-estar, com a despensa de casa. Às vezes ela nos visitava e trazia já uma compra feita. E muitas vezes ficava preocupada, meu filho está sendo bem alimentado? Para quem viu as fotos ali, acho que fomos, né? Fui bem alimentado, né? Quando casei, eu pesava 64 quilos. Mas Deus, Ele me deu uma mulher segundo o coração dele. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nesses 39 anos de casado, nos conhecemos desde 78, vai para 42 anos. E louvamos a Deus porque nós entendemos muito bem esse princípio, mesmo quando nós nos casamos, nós não éramos ainda convertidos. Esse deixar geográfico, esse deixar emocional, esse deixar financeiro, tem que ser também aprendido pelos pais que colocam a sua filha no altar. Muitas vezes não compreende isso. E vai lá, e vai, ajuda, e muitas vezes o genro fica muito mal acostumado. É importante lembrar disso. Mas também tem ali dentro desse princípio, desse verbo, unir. Se une a sua mulher envolve compromisso. É um compromisso permanente, até que a morte os separe. É um relacionamento, conforme falamos há pouco, monogâmico. É um parceiro só. É uma união, tanto emocional quanto espiritual. E diz o terceiro verbo, tornar. Tornando-se os dois uma só carne. Então, quando pensamos dessa forma, nós entendemos que para haver unidade, são necessárias duas pessoas. Não significa que cada um vá perder a sua identidade dentro do lar. Não significa que o mais fraco vai ser dominado pelo mais forte. Um complementando o outro, sem perder a individualidade. Desenvolver a unidade espiritual no noivado. Essa é uma expressão física, emocional e espiritual, o tornar-se. E é tão gostoso ver um casal que já está há 30, 40, 50 anos de casados. Às vezes aqui na igreja eu percebo que vem esses casais, temos alguns casais na igreja que já passaram os 40 anos. E eles estão sentados às vezes aqui nas cadeiras, que infelizmente não estão aqui hoje. Mas quando eles estão sentados, eles sentam um do lado do outro e olham entre eles e parece que eles estão conversando sem palavras. Isso é o tornar-se. É ter essa intimidade espiritual, emocional e física também. Então nós entendemos que a junção desses três verbos, o deixar, o tornar e o unir, gera a intimidade. E Gênesis 2:25, se você puder acompanhar na projeção também, diz assim, estavam nus e não se envergonhavam. Era uma intimidade espiritual, emocional, intelectual e física. Eles estavam juntos, eles não se envergonhavam, não tinham vergonha um do outro, porque não existiam barreiras naquele relacionamento dos dois. E esse é o plano de Deus para o seu lar, para a sua família. Você que está assistindo, acompanhando esse culto, pense assim, eu vou me tornar um marido segundo o coração de Deus e eu uma esposa segundo o coração de Deus. Juntos vamos construir um lar saudável, estável. Um lar em que nós dois vamos trabalhar para o ideal de crescer, de multiplicar. Esse é o que Deus recomenda na sua palavra. Então nós entendemos aqui nesse texto, Adão e Eva estavam unidos em todas as áreas, até que houve uma interferência externa na relação. Infelizmente, vai acontecer no seu casamento. Interferências externas. Olha o que diz Gênesis 3, 1 a 4. Gênesis 3, 1 a 4. Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só que interessante, quando Deus disse para Adão cultivar e cuidar e não comer do fruto, ele não falou para não tocar. O texto aqui diz que Adão transmitiu aquela informação para Eva, fala, desse fruto nós não podemos nem comer e nem tocar nele. Tão grande era a responsabilidade, essa ordem de Deus, que ele transmitiu para Eva dessa forma, olha, não vamos comer e nem tocar, para que nós não morramos, para que não exista em nós a morte. Mas nós podemos entender também, eu coloquei na projeção, nesse versículo 4, descreve a primeira fake news da história da humanidade. Hoje nós temos ouvido muito sobre essa frase fake news, notícia falsa. E como tem chovido notícias falsas acerca do que está acontecendo nessa pandemia, acerca das máscaras que estão vindo da China, acerca da cura, acerca de tudo aquilo do governo, política. Então, enfim, são muitas fake news que têm acontecido na nossa sociedade hoje. Mas no casamento, ali na união do primeiro casal, nós podemos entender, até coloquei na projeção ali, o texto fala, é certo que não morrereis. Então foi na primeira fake news que o homem caiu. E desde então nós estamos muitas vezes caindo em muitas notícias falsas. E a partir desse momento começaram os erros do primeiro casal. E quais foram os erros? Dar ouvidos ao diabo, deixar de obedecer a Deus. Incredulidade é o primeiro pecado. E a incredulidade, não acreditar em Deus, gera a desobediência. A consequência é isso. E muitos hoje não acreditam nos seus pais, não acreditam nos seus cônjuges, e por isso acabam desobedecendo às ordens de Deus. Pensam naquela frase que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Pensam na questão da separação, do voltar atrás no relacionamento. Pensam em desistir. Então nós entendemos, irmãos, que acreditando na mentira do diabo, a primeira família trouxe sérias consequências para eles e para o resto de toda a humanidade. Acreditaram na primeira fake news. Os principais males que têm afetado muitas famílias ainda hoje, vêm de fora. Vêm de fora. É lógico que nós temos que sair para trabalhar. Hoje muitos estão em casa. Mas quando você sai para o trabalho, quando você sai para fazer um curso ou qualquer outra atividade, você está exposto à sociedade. E ali você vai ouvir muitas coisas que muitas vezes você vai acabar levando para casa. E quando você não tem em casa a intimidade, não tem uma só carne, não tem ali aquele momento de prazer, de agradável, quando você vai para fora, você vai ouvir muitas coisas que vai contaminar o seu ouvido. E como foi dito, o pecado vem de fora, veio externamente. Vem de dar ouvidos a conselhos que não são de Deus. Problema no casamento. Vai consultar alguém que já casou 20 vezes. Como é que você vai ter um conselho dessa pessoa? Busque a sua felicidade, boba. Muitas pessoas falam. Troque dessa mulher. Não é assim. Não é o que Deus instituiu. Quando Jesus falou aos discípulos e os fariseus, não foi assim desde o princípio. Moisés deu carta de divórcio, mas foi por causa da dureza do coração do homem. Deus abomina o divórcio, a separação. Então nós entendemos que esses conselhos que não vêm da parte de Deus, nós temos que fechar os nossos ouvidos para esses conselhos. Tem algum problema no relacionamento conjugal? Olhe para a palavra de Deus. Se não consegue encontrar na palavra de Deus algum texto, procure alguém que já está há muito tempo nessa caminhada de vida conjugal, para saber como eles conseguiram vencer e passar por tantas bodas quantas eles estão hoje. Não tente consultar alguém que não tem experiência de casamento. Muitas vezes os livros
dá também alguns conselhos, né? É pela assertividade, não é muitas vezes pela idade, que bons conselheiros se formam, que tem pessoas que não são casadas, jovens que têm bons conselhos, porque ouviram, aprenderam e leram, e conseguem transmitir. Mas quando você vai para uma pessoa que já passou por vários casamentos, e quando a pessoa se converte, isso é muito bom ouvir. Quando a pessoa vem para a igreja e se converte, depois de ter passado por muitos casamentos, muitos relacionamentos, eles vêm e falam: olha, se eu soubesse dos princípios da palavra de Deus, eu não teria me separado do meu primeiro esposo ou da minha primeira esposa. Se eu soubesse desse princípio, mas se eu soubesse e se eu tivesse aplicado esses princípios, porque saber é uma coisa, mas aplicar é outra coisa. Então nós entendemos nessa palavra, irmãos. Olhando para essa palavra também, nós entendemos aqui que isso tem causado muitas consequências. E a pior consequência na vida da primeira família é a morte. Essa é a pior consequência de todos na vida de qualquer família. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, como diz, já nascemos com a semente do pecado. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isaías 59:1-2 diz que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades. Essa é a morte espiritual. O pecado nos afasta de Deus. E a pior morte, a morte eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo 17 geralmente nós não lemos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que nós entendemos aqui nesses textos, que esses três tipos de morte, a morte física, a espiritual e eterna, veio por Adão. Mas a boa notícia, conforme diz 1 Coríntios 15, 22, você pode acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Teremos vida em Cristo. Em Adão estamos condenados à morte. Alguém certa vez perguntou: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Já estamos condenados ao inferno. Basta não crer nessa mensagem. Conforme diz João 3,18, quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado. Então Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para resgatar aquilo que se havia perdido. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. É só não crer nessa mensagem. Mas a palavra de Deus tem sido divulgada de muitas formas e maneiras para que a gente possa crer nessa mensagem. A Bíblia fala também de dois grandes inimigos do homem: o diabo e a morte. O diabo, nós entendemos que já foi vencido na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, quando Cristo foi crucificado, morto, sepultado, mas quando ele ressurgiu, aí ele venceu ali a morte e venceu o inimigo. O diabo não tem mais poder de nos tirar a vida eterna em Cristo. E quando ele vier no seu ouvido para lembrar do seu passado, para falar que você não serve, não presta, que você não serve para ser salvo, para ter esse merecimento da salvação, quando ele ficar lembrando do seu passado, o seu passado já foi colocado na cruz de Cristo, os seus pecados foram todos perdoados por Cristo. Lembre do futuro dele, porque ele já está condenado, ele não tem mais salvação, porque ele foi condenado na eternidade passada. Não há mais chance. Agora em nós, há ainda a oportunidade. O último inimigo, a morte, olha só o que Paulo fala aos Coríntios.
capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O versículo diz a ser destruído. O que nós podemos entender? Que enquanto estivermos nesse mundo, passaremos pela dor desse inimigo, a morte. Ele não escolhe pessoas, ele não faz a morte, não faz acepção de pessoas, vem para todos, crentes, não crentes, justos, injustos, pretos e brancos, ricos e pobres, todos vamos estar passando pela morte. Se Cristo não voltar hoje, se Cristo voltar daqui 100 anos, muitos de nós que estamos assistindo esses vídeos, não estaremos mais aqui. Passaremos pela dor da morte. Esse inimigo, a morte, tem causado hoje no Brasil muita tristeza, muito mais ainda em função dessa pandemia. Você tem passado por isso? Você perdeu um ente querido? Como doeu? Muito. E vai doer mais ainda, porque nós estamos vivendo um mundo, no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno e essa situação toda irá piorar. Porque essas pestes e pandemias, elas vêm e vão. E cada vez que elas vêm, vão assolar mais vidas ainda. E Cristo está para voltar. Oremos para que Ele possa voltar logo e nos arrebatar. Porque Paulo, quando falava para os crentes de Tessalônica, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ele acreditava que Cristo viria naquele momento, naqueles dias. E a única forma de você não passar pela morte é ser arrebatado por Ele. A morte dói. Então, conforme diz Paulo aos crentes de Coríntios, o último inimigo a ser destruído é a morte, a ser destruído. E lá no 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, fala: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Nós vamos ser ressuscitados em Cristo ou seremos arrebatados se Ele vier em glória? A grande e a maravilhosa diferença é que para aqueles que estão em Cristo, a morte eterna não tem mais poder. Por isso que Jesus disse para Nicodemos em João 3,7: necessário vos é nascer de novo. Quem nasce, e essa frase não é minha, quem nasce uma vez, morre duas vezes. A morte física e a morte eterna. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. A morte física, se Cristo não vier logo. Mas a morte eterna não terá poder sobre nós. Olha o que diz Apocalipse, eu estou indo para o final da mensagem. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é o quê? A segunda morte. O lago de fogo. A pessoa morreu uma vez, foi sepultado, virou pó, mas houve a ressurreição, mesmo não sendo crente, e foi o grande tribunal de Cristo, o grande julgamento. E naquele julgamento, o texto fala: essa é a segunda morte. Mas mais à frente um pouquinho, versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer saber como ter o seu nome escrito no livro da vida? Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse que Cristo é o Filho, o Messias, o enviado de Deus. Creia na mensagem dele. Aí você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Confesse e creia. Quer saber como escapar da condenação da morte eterna e do lago de fogo? Não rejeite essa mensagem. Talvez você esteja acompanhando essa mensagem com alguém que ainda não tenha Cristo como Salvador. Não tente insistir com essa pessoa. Apenas ore para que o Espírito Santo, o único que tem poder de convencer o ser humano, haja na vida e no coração dessa pessoa. Para que ele possa trabalhar de uma forma que a pessoa reconheça que essa morte não é esse período que estamos aqui vivendo, ele é passageiro. E a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é o fim, é apenas o início de uma eternidade. Não rejeite essa mensagem. Arrependa dos seus pecados, creia que Cristo é o Filho de Deus, o enviado do Senhor e o Salvador, o nosso Salvador. Concluindo essa mensagem, irmãos, última projeção, tem mais duas projeções ainda.
Adão e Eva viviam em um paraíso, mas por darem ouvidos ao diabo e por não acreditarem em Deus, permitiram que o pecado entrasse no seu lar. Você tem permitido que o pecado entre no seu lar? E quando o pecado entra no lar, há indiferença, há desconfiança. Muitas famílias hoje estão sendo afetadas e destruídas por darem ouvidos aos conselhos que não vêm de Deus. Adão e Eva, depois disso, só colheram tragédias e mais tragédias. Além da quebra da intimidade, houve a transferência de culpa entre eles. Eva disse: foi a serpente que me enganou e eu comi. Adão disse: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Lembra do texto? As tragédias da primeira família foram tão sérias que Gênesis 3:23 diz que eles foram expulsos de casa. Foram expulsos do jardim. Eles estavam no jardim. A boa notícia que temos é que a família é um projeto de Deus. E essas tragédias que aconteceram na vida de Adão e Eva foram se multiplicando. Depois teve o primeiro homicídio. Aí depois teve os casamentos de várias pessoas. Enfim, foram coisas, tragédias e mais tragédias que aconteceram na vida daquele primeiro casal. A boa notícia que temos é que há esperança para as nossas famílias, porque a família é um projeto de Deus. Por maior que sejam os ataques do inimigo, essa instituição criada por Deus sempre existirá. Apesar de todos os relatos que nós temos ouvido hoje, de casais se separando, casais brigando, se matando, nós temos visto muitos casais se casando, confirmando diante de Deus o compromisso até que a morte separe. Muitos, infelizmente, têm dito até que a dívida separe, até que o adultério, até que o medo, até que a mentira. Não é isso que Deus promete na sua palavra. O princípio para qualquer tipo de pecado que Deus instituiu na sua palavra é o perdão. É o perdão. Podemos fazer do nosso lar um pedacinho do paraíso. A escolha é toda nossa. É só buscarmos a Deus através de Jesus Cristo. É só buscarmos viver conforme os seus ensinos. Lembre, Adão e Eva viviam no paraíso e permitiram que o pecado entrasse dentro do seu lar. Talvez você esteja vivendo uma boa casa, um bom ambiente, e o pecado entrou. Ou muitas vezes você pode estar num deserto, porque nós entendemos que Adão e Eva viviam no paraíso e pecaram. E foram tentados pelo diabo e caiu o pecado. E Jesus Cristo estava no deserto e venceu a tentação do diabo. Então você pode estar vivendo talvez um deserto na sua vida, talvez financeira ou relacional, ou seja lá o que for, Deus sabe. Mas você pode estar junto com Cristo, pode estar vencendo toda a tentação do diabo. Então nós entendemos essa mensagem que família é o projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, ela sempre existirá. Amém? Então que Deus possa abençoar essa palavra, que ela possa ter alcançado o nosso coração e nossa mente, que possamos não só ouvir, entender, mas aplicar essa palavra em nossas vidas e em nossa família. Vamos terminar orando, última palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse culto que prestamos ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa manhã. E nos ajude, ó Pai, a entender que família é um projeto instituído pelo Senhor. E nada, absolutamente nada, vai destruir esse projeto, Pai. Temos a nossa família biológica. Temos também, ó Deus, como viremos nas mensagens posteriores, a nossa família espiritual. Que juntos possamos, ó Deus, caminhar para o lar celestial. Nos ajude, ó Pai, a entender esses princípios do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.